Fala galera, um abraço a todos aí. Não temos resenha das 6 hoje, resolvi agora à tarde fazer um vídeo, último dia do mês, né, para falar o que é que a gente pensa. Já começando o mês, teremos o jogo de amanhã, dia 1º do Vitória contra o Atlético de Goiás no Barradão, e no domingo teremos o Bahia jogando contra o Atlético Mineiro, os dois Atléticos, né, um de Goiás contra o Vitória e um mineiro contra o Bahia no próximo domingo. Então vamos lá, né, bater um papo, o que é que eu acho, o que é que vai acontecer, o que pode acontecer. No Vitória, que é o primeiro jogo, jogo de amanhã, eu acho que o Carpini teve um bom tempo para conhecer melhor seus jogadores, para analisar se a escalação daquele jogo, né, do jogo primeiro lá contra o Botafogo foi correta, se ele estava com a ideia correta, né, ou não, principalmente aquela questão do Camutanga. Eu acho, não estou dizendo que o Vini é melhor do que o Camutanga é melhor do que o Vini, mas acho que num momento como esse, o técnico tem que deixar e colocar em campo aqueles que já vinham mais entrosados, né? Jogadores que já vinham jogando juntos há mais tempo, e o Camutanga está totalmente entrosado com o Wagner Leonardo. Se tem um setor no Vitória que não tinha nenhum tipo de crítica, era entre os dois zagueiros, Camutanga e o jogador Wagner Leonardo. Eles se deram muito bem ali na defesa do Vitória. Também não estou dizendo aqui que é a zaga ideal, que tem que ser os zagueiros, né, para que o Vitória possa ir para a Libertadores da América, nada disso. Só estou falando que no momento de instabilidade do Vitória, a defesa já vinha jogando junto há muito tempo e os caras já se conhecem. O Vini não é nada de espetacular, chegou há pouco tempo, está se entrosando ainda, e tomara que o técnico Carpini tenha tomado a decisão correta. Uma outra situação é quanto àquela mesma questão ainda, né, do Daniel Júnior, que a gente vive a expectativa. O que será que o técnico vai fazer? Né? Ele tem o William Oliveira de volta, ele tem Rodrigo Andrade, Dudu, e a partir daí a gente fica na expectativa. Pelo menos foi criada situações para que o Vitória não entre mais daquele jeito que a gente criticava tanto, né, do Léo Condé, de entrar às vezes com 4 atacantes sem necessidade. Quanto mais jogando na primeira divisão, o Vitória não tem um elenco tão grande assim. Então, a tendência, né, seria viável, seria interessante que o técnico não deixasse de colocar em campo o Mateuzinho e o Daniel Júnior, que são dois jogadores de muita qualidade técnica. Aí avançaria os dois, poderia botar os dois como atacantes, e mais um jogador de beirada, se o técnico quiser, sei lá, o Castilho, algum outro jogador que possa fazer essa função. Seria o ideal para a equipe do Vitória. Vitória que o presidente ontem disse até que não tem lista de dispensa nenhuma. Quem quiser sair, converse com a diretoria, e aí a diretoria, se aceitar, se assim entender, libera os jogadores, porque o Vitória precisa contratar. A gente sabe disso, que o Vitória precisa contratar agora em julho. Então, gente, o presidente deu até uma declaração. Achei a declaração do presidente meio, né, poderia ter sido reformulada essa declaração dele. Talvez se ele fosse dar essa declaração agora, novamente, né? E volta a dizer, o presidente Fábio Mota tem todo crédito pelo que ele fez, e a gente não pode deixar o cara que tirou o time quase caindo, né, para a Série D de Dito, continuou na Série C, se classificou, subiu para a Série B, campeão da Série B, está na elite do futebol brasileiro. A gente não pode esquecer isso. Só que eu também não posso esquecer um comentário que eu fiz uma certa vez, e disse assim: o Paulo Carneiro, Vitória é um antes de Paulo Carneiro e um depois de Paulo Carneiro. Vitória tinha 10 títulos quando o Paulo Carneiro assumiu Vitória. Veja quantos títulos o Vitória tem agora, 30, não é isso? Então, não que ele ganhou todos os títulos, mas revelou tantos jogadores, mudou aquele jeito de se olhar o Vitória, né? Se olhava o Vitória como um time bem pequeno, o Bahia era lá em cima, o Vitória não. Então, é só um conselho para o Fábio Mota, que a gente falou aqui, que não pense que fez tudo isso que eu disse aqui, trazendo o time para a Série A, que não vai ser criticado, que o torcedor não vai cobrar. Mas eu não achei, né, achei meio assim pesado o que ele falou, que disse que o campeonato para o Vitória começa nesse sábado, amanhã, porque o Vitória vai pegar times do naipe dele agora. Sabe, depende, viu, presidente, de como o torcedor vai interpretar isso. Eu entendo, eu sei o que você está falando, que o Bahia vai pegar times com uma condição financeira menor do que os outros, times que estão disputando ali zona de rebaixamento para sair dali, mas muita gente pode avaliar que você está dizendo que o Vitória é time pequeno, que é time, né? Então, assim, eu achei meio pesada a declaração, mas eu espero que o Vitória amanhã jogue. Gente, meu placar é 2-0 para o Vitória amanhã. Acho que o Vitória vai ganhar a partida, tem tudo para ganhar o jogo, arrumando direitinho contra
né? Um Atlético de Goiás que não faz uma boa campanha. Eu acho que está na hora do Vitória se recuperar, então eu acredito que o Vitória vai vencer essa partida de amanhã. O Bahia joga domingo, aí que é um jogo pesado, minha gente. Vocês que jogam Cartola, se você ouvir as pessoas do Cartola, estão sempre dizendo, o jogo talvez mais difícil é esse jogo do Bahia contra o Atlético e tal, porque é mesmo, né? É mesmo. Existe ainda aquela coisa de achar que o Bahia é um time para não brigar lá em cima, né? Porque isso é difícil de tirar. Está no automático de cada torcedor brasileiro. Não, o Bahia é um time que está ali sempre brigando, quase sempre brigando para não cair, né? Na segunda página da tabela, só que essa coisa mudou. Hoje o Bahia está com o Grupo City por trás. Hoje o Bahia tem um time competitivo no Campeonato Brasileiro, é o vice-líder da competição, mas ainda assim vai pegar o Atlético Mineiro, que para mim talvez tenha o melhor time do campeonato. Né? Time bem arrumado, esse time do Atlético tem um conjunto melhor, né? Já joga junto há mais tempo, tem um elenco muito grande, um elenco bom, então é um jogo muito difícil para o Bahia jogando na Arena MRV, só que o Bahia vem surpreendendo nesse campeonato, ganhou jogos fora de casa, o Bahia só perdeu aquele jogo do Internacional e mesmo assim o Bahia poderia ter ganho aquela partida. Então vai ter espaço para jogar no campo, eu não mexeria no time, só é claro Everaldo voltando, acho que o Everaldo tem que voltar, o Bahia estava bem jogando com o Everaldo, nada de excepcional o Everaldo, né? Mas vamos colocar as coisas no lugar aqui, mas o time já estava mais entrosado com o Everaldo lá na frente, não mexeria em nada no meio de campo a nível de peças. Eu poderia mexer no posicionamento, falei sobre isso aqui, eu acho que o posicionamento de Cauli e Tassiano, ele está 10 passos à frente. Esses jogadores têm que vir um pouquinho para trás. Não é porque o Bahia está jogando sem atacantes, né? Tem só o Everaldo, que o Bahia tem que botar esses dois caras lá na frente. Aí vira um 4-3-3. Futebol é função, não é posição. Eu acho que esses caras, quando estavam jogando lá atrás, Tassiano e Cauli, junto com Everton Ribeiro, né? E aí você sabe que o Jean Lucas fica fazendo um peão, né? Aquele jogador que roda o campo inteiro, tem liberdade para jogar, e o Caio Alexandre iniciando as jogadas. Eu acho que aí o Bahia joga bem. Everaldo lá, burilando lá na frente, né, de um lado e o outro, tem que ser assim. Quando você coloca Cauli e Tassiano de lado ou de costas, eles não conseguem render a mesma coisa que eles rendem cá atrás, né? Parece que o Arias vai jogar, isso é uma boa, né? Porque é um jogador de qualidade, não que Gilberto não seja, mas o Arias se entrosou melhor, encaixou melhor naquela lateral direita. Então assim, o meu placar para lá é 1-1, eu acho que vai ser um jogo de empate, 1-1. É um time que vai dar espaço, o Atlético Mineiro vai atacar muito, tem dois jogadores ali muito bem no Campeonato Brasileiro, que Hulk e Paulinho são dois jogadores muito, muito bons, de muita qualidade técnica. Aí você tem o Arana jogando muito na lateral esquerda, você tem o Scarpa, né, que faz aquele meio de campo maravilhosamente bem. Não sei se o Pedrinho vai ser titular, mas é um outro jogador que fez 2 gols aí no meio de semana, e ainda tem isso, né? O Atlético vem com confiança lá em cima, por ter batido por 4-0 jogo na Libertadores da América. Então assim, é uma situação onde o Bahia tem que jogar muita bola para que o Bahia consiga um bom resultado de lá. Meu placar é 1-1, mas pode dar Bahia e pode dar Atlético. Dito, o Atlético é favorito para o jogo? É o favorito. Na minha opinião, o Atlético tem um time melhor, mais jogado, mais conjunto do que o Bahia. Está jogando dentro da sua casa, né? Então tem o costume da casa lá com o seu torcedor, mas sinceramente, não acho nada de anormal o Bahia chegar lá e vencer o time do Atlético. Claro que a postura do Bahia amanhã tem que ser uma postura também mais cuidadosa, a nível de marcação, aquele contato, né, de compactação defensiva, né, e a saída dos contra-ataques. Aí um jogo para Ademir e para Biel. Lembram do jogo que eu falei? Gente, o Bahia está jogando no campo do adversário do CRB, não tem que jogar Biel e Ademir. Já num jogo como esse, poderia entrar com um Ademir principalmente, que é um jogador de velocidade, para dar amplitude, né, profundidade, né, você puxar os contra-ataques, principalmente nas costas do Arana. Ele vai atacar muito o Bahia. Então uma bola roubada ali do Everton Ribeiro, do Caio Alexandre, enfiada lá no ponto futuro para o Ademir, tira o Atlético do campo do Bahia. Pode ser que o Rogério entenda assim também com sua comissão técnica e entre com o Ademir nesse jogo de domingo contra o Atlético Mineiro. Então, gente, é um final de semana onde podemos acordar na segunda-feira felizes, né? Com o Vitória ganhando, com o Bahia ganhando e os nossos clubes, né? O Bahia que já está aí nas vice-liderança, quem sabe até líder do campeonato, e o Vitória saindo dessa zona de rebaixamento. E é isso que a gente espera dos nossos times, tá bom? Ótimo final de semana a todos, grande abraço, Deus abençoe.